Olá, turma! Me chamo o professor Rafael Menezes. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje do quinto ano. Estamos na nossa aula 8, Língua Portuguesa. E nosso tema será os prefixos e sufixos. Vamos aprender a reconhecer os prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbo, utilizando-os para compreender palavras e para formar novas palavras, certo? Vamos lá, gente, para a nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos começar com a função da palavra, né? Qual é a função da palavra? A função da palavra é representar partes do pensamento humano, ou seja, ela é extremamente necessária para a nossa vida social. A palavra, ela é extremamente importante. Vamos gravar isso. Outra coisa será a definição de morfemas. Sim, muita gente às vezes no dia a dia acaba se complicando com essas definições. Por isso que é muito bom trazer essas definições para o nosso social, para que a gente consiga compreender. Por isso que eu gosto de trabalhar bastante com definições. Vamos agora para a definição de morfemas. Sei que muitos de vocês têm uma dificuldade, né, em morfemas. Os morfemas são unidades ou elementos de significação que formam as palavras, bem como alteram o seu significado. E também podem ser chamados de elementos mórficos. Aqui a gente tem vários exemplos do que seria esse morfema, né? Nascer, renascer, nascido, nascimento e nasciturno. Professor, onde está o morfema, né? Como é que o morfema ele está sendo trabalhado aqui? Será esse nasce. Vê, esse nasce, né? Até o seja. O nasce, ele é um morfema, no caso, ele vai dar sentido às palavras, o significado das palavras. Então, o morfema é uma parte importante dentro das palavras, entendeu? Dentro da nossa língua portuguesa, ele é extremamente importante, certo? Lembrando que esses morfemas são divididos em dois. Vamos dividir os morfemas em dois. O primeiro deles, prefixo. O segundo dele, sufixo. Certo? Então, vamos ler a definição do que é, né? O prefixo e o sufixo. O que são isso, né? Vamos ler agora? Prefixo e sufixos são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, afixos. O nome prefixo e sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se estiver antes do radical, é prefixo. Mas se estiver depois do radical, é sufixo. Certo, gente? É bem claro e bem fácil. Veio antes, prefixo. Veio depois, sufixo. Lembrando que o radical vai ficar no meio. Antes do radical, prefixo. Depois do radical, sufixo. Vamos lá. E aqui temos um exemplo, né? Vamos trabalhar com esses exemplos. A palavra antipatia. Anti é o prefixo. Retroceder. Veio antes, prefixo. Agora temos
ao contrário, mas duas palavras, mas que elas utilizam sufixos. Tolerante. Ante aí já vai no final. Se vai no final, sufixo. A outra palavra, realismo, certo? Esse ismo veio depois do radical, sufixo. Certo, gente? Bem claro. Veio antes, prefixo. Veio depois, sufixo. Aqui, vamos trabalhar, né, de forma metódica os prefixos. Vamos ler? Os prefixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que antecede o radical. Assim, eles modificam o seu sentido, mas geralmente mantêm a mesma classe gramatical a qual pertence. A maior parte dos prefixos da língua portuguesa são de origem latina ou grega. Confira ali as listas com os respectivos significados e exemplos. Certo, gente? Voltamos para cá, voltando com o conteúdo. A gente sabe que o que vem antes sempre é prefixo, né? Mas só que eles são divididos também em dois. Eles são de origem latina ou grega. Voltando um pouco à nossa origem da nossa língua portuguesa, ela tem uma origem latina. Nossa língua portuguesa vem do latim, a origem dela, né? Então, nada mais justo do que a gente ter alguns prefixos de origem latina nessa formação de palavras. Mas também temos os de origem grega também, muito utilizados durante os dias a dia da gente. Estão curiosos? Vamos ver a seguir. Vamos primeiramente trabalhar com os prefixos latinos, né? Aqueles da origem da nossa língua mãe, que é o latim. Primeiramente, a gente vai ter dividido em 3: prefixo, sentido e exemplo. Porque não basta só você saber quem é o prefixo, você tem que utilizar também o sentido dele. Certo, gente? E por último, a gente vai trabalhar os exemplos. Vamos ver aqui no nosso quadro o primeiro, com, né? Que é um prefixo muito utilizado no nosso dia a dia, nosso cotidiano. Com pode ser com, né? É C-O-N ou pode ser com. Qual o sentido disso? Do com, né? Do prefixo com. Companhia. Lembrando que aqui é um prefixo, porque o com vem antes. Se vem antes, prefixo. Não vamos se atrapalhar, né? Durante a nossa aula. Com vem antes, prefixo. Qual é o exemplo, professor, que a gente pode trabalhar esse com? Combater. Combater. Com companhia. Bater já está dizendo significado. Combater, lutar, né? Colaborar, né? Colaborar com companhia. Entendeu? Colaboradores, companhia. Existe várias pessoas trabalhando no sentido. O prefixo contra. Contra é um prefixo também utilizado no nosso social, né? Está presente no dia a dia da gente. E contra quer dizer oposição, né? Oposição. O exemplo que a gente pode utilizar no nosso dia a dia? Contradizer. Dizer ao contrário, né? Oposição. Quando você se opõe, você se contradiz. Contradizer. Contra será o prefixo. Vamos agora a outra. De. Também bastante utilizado no nosso dia a dia. Origem ou afastamento. Pode ser os dois, viu, gente? Pode ser os dois sentidos. Aqui a gente tem um exemplo. Deportar. Portar seria porto, né? E seria afastamento.
afastamento do porto, deportar, né? Então, o de será o prefixo. No próximo prefixo, teremos des. Des quer dizer negação, separação. Vamos ver aqui? Desleal. Leal seria lealdade, né? E uma pessoa desleal é aquela negação da pessoa leal. É a pessoa, né, que não é leal ao outro. Então a gente diz que ela é desleal. Vê que o prefixo des, né? Ele muda todo o sentido da palavra também, viu, gente? Vamos nos atentar a isso. Outro exemplo, desfazer, né? O contrário de fazer, a negação de fazer, né? Desfazer. Então, vê que o prefixo, ele é muito importante. É isso que a gente vê no nosso dia a dia. O prefixo, ele nos ajuda a dar sentido às palavras. Todos os prefixos que eu acabei de falar, eles são latinos, são da nossa origem, né? Da nossa língua mãe, do latim. Entendeu, gente? E o prefixo, ele tem todo o papel importante na formação da palavra. Ele dá um sentido a ela, certo? Vamos lá para os prefixos gregos. Também eu trouxe os que são mais utilizados no dia a dia da gente. Vamos lá? O prefixo anti. Anti quer dizer oposição, certo? E o que seria isso? Antipatia. Entendeu, gente? Antipatia. É oposição a pessoa simpática, né? A pessoa que tem empatia com a outra. Se eu tenho empatia, se eu gosto daquela pessoa, o antipático, ele é oposição a isso. Eu não gostar, né? Antipático. Vamos ver o outro. Arce, superioridade. Certo? O arce quer dizer superioridade. Como assim, professor? Vamos ver aqui um exemplo. Arcebispo está acima do bispo. Então, se ele está acima, será arce. Então, o arce aqui, o prefixo arce, tem o sentido de superior ao bispo, arcebispo. Outro prefixo grego, kata, movimento para baixo. Cataclismo, né? Para baixo. Movimento para baixo. Catavento, movimento para baixo, né? Catavento. Outro prefixo grego muito utilizado no nosso dia a dia será o dis, quer dizer dificuldade, viu, gente? E o que seria esse? Dispneia, dificuldade, né? Gente, trabalhamos os prefixos gregos e latinos, agora vamos para os sufixos. Sim, os sufixos também eles têm as suas divisões e peculiaridades utilizadas durante o seu trajeto. Vamos ver aqui. Os sufixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema que sucede o radical. Assim, eles modificam o seu sentido e, principalmente, alteram a classe gramatical que pertencem. Certo? Os sufixos são divididos em 3. Certo, gente? Em 3. Eles podem ser nominais, podem ser verbais e podem ser adverbiais. Nós vamos trabalhar assim como a gente trabalhou o prefixo. A gente vai dividir em partes. Primeiramente, vamos começar pelos sufixos nominais, certo? O que são eles? Os sufixos nominais são afixos que se aglutinam a um radical para originar um substantivo ou um adjetivo.
Aqui a gente vai ter alguns sufixos aumentativos. Ou seja, professor, os sufixos nominais são divididos em dois, né, no caso. Os aumentativos, os diminutivos. Mas também eles têm os que a gente vamos ver a seguir. Vamos pegar esses dois, aumentativos e diminutivos. O sufixo ão, vê, sufixo ão, muito utilizado no nosso dia a dia. Caldeirão. Lembrando que aqui significa caldeira, né? Caldeirão seria uma caldeira grande, né? E sufixo diminutivo, professor, seria o quê? O sufixo inha. Aqui temos a avózinha. Esse sufixo inha dá o sentido de pequeno, enquanto o aumentativo dá o sentido grande, o outro dá o sentido pequeno. Menininha, menina pequena, certo? Lembre que aqui ele muda todo o contexto, até a classe gramatical ele pode mudar também, certo? Gente, vamos para os sufixos verbais. Isso mesmo, os verbais. Eles também são muito utilizados no nosso cotidiano. Por exemplo, for o sufixo ear, né? Ear, que significa ação que se repete, né? Folhear, espernear. O ear vem depois do radical. E sem vir depois do radical, ele será um sufixo. Tem também o ejar, gotejar, apedrejar, certo? Gente, lembrando que todo verbo é uma ação. Então, folhear é uma ação. Se é uma ação, ear é sufixo, sempre serão chamados de sufixos verbais, certo? Se é um verbo, né? Se é uma ação, é verbo. E se é um sufixo, sufixo verbal. Isso vai ficar bem claro no nosso dia a dia, né? Quando a gente for identificar quais são os sufixos. No anterior, nominal, será o quê? Aumentativo ou diminutivo. Ão, né? No caso do sufixo ão, será aumentativo. Inha será diminutivo. Já trabalhamos dois aqui. Vamos para o terceiro. Os sufixos adverbiais, certo? Os sufixos adverbiais se juntam ao radical para formar advérbios. Há apenas um sufixo adverbial em português, ou seja, na nossa língua portuguesa, somente um. Vê que fácil, gente. Aqui temos exemplos aqui de sufixos adverbiais. Cuidadosamente, quer dizer cuidado, né? O significado cuidado. Cuidadosamente é um sufixo adverbial, porque o mente vem no final, depois do radical. Firmemente também, francamente, justamente e rapidamente, gente. Então, só para lembrar aqui, a gente fazer aquele resumo, né, da nossa aula e você deixar bem claro aí para você, sufixos divididos enquanto professor em 3: nominais, verbais, adverbiais. No nominal, o sufixo nominal, que vem depois do radical, serão aumentativo e diminutivo. Aumentativo será ão, diminutivo inha, certo? O outro verbal, verbal é ar, né? E é já, a gente trabalha com dois na nossa língua portuguesa. Será sempre uma ação, como a gente viu, folhear, terminar, sufixo porque vem depois do radical. E folhear é uma ação. Se é ação, sufixo verbal. E sufixo adverbial. O sufixo adverbial, na nossa língua portuguesa, só temos
que será mente, certo? Muito claro, cuidadosamente. Depois do radical, sufixo, e se termina em mente, será sufixo adverbial. Agora, professor, vamos relembrar os prefixos, né? Vamos relembrar os prefixos. O que é um prefixo? Prefixo é o que vem antes do radical. Se vem antes do radical, será prefixo. Certo, gente? Então, desde já, muito obrigado pela nossa aula. Foi muito bem produtiva. Te espero na nossa próxima aula e até a próxima, gente.